Nesse vídeo eu vou fazer uma reflexão sobre os 5 pilares da educação financeira dentro do jogo. A base do meu trabalho é acreditar que o tema educação financeira se divide praticamente em 5 pilares que são muito importantes no processo de formação do conhecimento financeiro para uma pessoa ser de fato alfabetizada financeiramente. Então eu vou procurar mostrar a eles como é que eles estão presentes dentro do jogo, dentro dessa plataforma, onde há 2 aspectos principais que tem que se lidar, que é a compra do carro e o momento futuro de aposentadoria. Então, olhando a compra do carro e olhando a aposentadoria, vamos tentar enxergar onde estão esses 5 pilares de educação financeira. Primeiro, olhando, por exemplo, a compra do carro. Onde é que a gente tem a técnica matemática? Ela está presente nesse processo que você tem de calcular quanto dinheiro você vai ter que poupar, durante quanto tempo você vai poupar, ou como você vai pagar pelo carro, se você vai financiar, qual é a taxa, enfim. A técnica matemática está absolutamente presente. A gente tem o comportamento intrapessoal, quer dizer, a satisfação que a pessoa tem pela compra do carro. A pessoa tem esse objetivo muitas vezes, e se a gente faz as pesquisas, né, a gente vê que a maior parte das pessoas, quando você pergunta qual é o impulso que elas têm ao pensar na compra do carro, elas têm aquele impulso emocional, né, a satisfação de ter um sonho de consumo, né, de conseguir atingir um objetivo, ter uma situação que possa melhorar a sua condição, né, o seu transporte, assim por diante. O comportamento interpessoal, a gente no jogo trata muito pouco, né? A gente não tem aqui um vendedor que fica ali oferecendo a venda do carro ou para colocar algum acessório, assim por diante. E eu procurei mostrar apenas essa questão das estratégias persuasivas, né? Que é importante mencionar. Do tipo, utilizar um preço que na verdade te induza, né, a não colocar de fato qual é o preço, né? Quer dizer, quando eu coloco 29.990, eu na verdade não estou colocando que o preço é 30 mil reais. É uma estratégia persuasiva e esse comportamento interpessoal, essas influências do mercado estão absolutamente presentes, né? O único marketing, entre aspas, que o jogo realmente provoca é o fato de que o seu objetivo no jogo é comprar o carro. Comprar o carro lhe dá bastante ponto. Então, de certa forma, nesse aspecto, o jogo motiva e incentiva que se faça isso. Mas não é simplesmente porque eu acho que a pessoa deva comprar um carro, é porque eu acho que a pessoa deva treinar esse pensar o processo de comprar um carro. Os produtos e conceitos estão presentes em todo momento que você vai fazer algo que tem regras. Quer dizer, se você for fazer um financiamento, o financiamento tem regras, tem um contrato, tem algo que você foi lá e assinou. Então, muitas vezes as pessoas negligenciam, não dão atenção a algo que é extremamente importante, né? Então, por exemplo, é passado para elas que a taxa é 3%, e aí ela não olha que, na verdade, a taxa é maior, porque existem outros custos que estão incidindo ali dentro, que estão no contrato. Entender disso é muito importante. E o raciocínio e a lógica econômica também estão presentes, é o que eu procurei estimular, no sentido de a pessoa entender que não existe milagre. Você quer comprar um carro, você tem que juntar dinheiro para isso. Se você se endividar, você vai ter que pagar, e muitas vezes a pessoa acaba se complicando para isso, e em especial, dentro do jogo, o que se procura fazer e estimular é entender que existe uma consequência futura nessa compra do carro. Se você chega lá no final do jogo e analisa quando você faz o diagnóstico financeiro, lá no final, quando você vê qual é o financeiro que sobrou, você vai ver que muitas vezes, se você clicar no carro, você gastou até bem mais com o carro do que lhe sobrou em termos de reserva financeira. Então isso cabe como reflexão, porque não há milagre. Se você quiser no futuro ter mais dinheiro, você tem que repensar o seu orçamento, os seus sonhos de consumo. O outro ponto, então, é a aposentadoria. Onde é que a gente tem a técnica matemática na aposentadoria? Todas essas planilhas que eu mostrei. Você saber calcular como você vai estimar o seu processo de formação de reserva. O comportamento intrapessoal, ele vem muito forte na questão em que boa parte das pessoas, especialmente jovens, negligenciam pensar em poupança a longo prazo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente não tem muita confiança em alternativas de investimento, né? E a gente vive o momento, né? Aquela questão da trocar o agora pelo futuro, sem saber quando é que esse futuro vai de fato vir, né? Então, quando você vai analisar
o quão relevante é para boa parte das pessoas pensar em planos de previdência, isso só vai acontecer de fato quando elas já estão com uma idade mais avançada, e não deveria ser isso, deveria haver uma preocupação maior mais cedo, porque quanto mais cedo a pessoa se planeja, maior é a chance de ela conseguir os resultados mais sob o controle dela, né? Então, essa questão intrapessoal, ela muitas vezes é negligenciada porque a pessoa simplesmente acha que esse é um ponto que ela não deve se preocupar, que só vai acontecer lá na frente. O comportamento interpessoal, ele vem muito daquilo que vão nos oferecer. Quais são as nossas alternativas de investimento para, de fato, a gente lidar com o nosso excedente? Fazer um plano de previdência é uma alternativa, mas as pessoas e o mercado, quem está convivendo com nós, sempre tem algum interesse. Então, se você for lidar com um gerente de banco, por exemplo, que tiver uma meta de vender algum produto financeiro, naturalmente ele vai lhe induzir, vai preferir que você compre aquele produto, porque ele tem uma meta de vender aquele produto. Então você tem que estar atento a isso, né? Toda a persuasão existe porque o mercado não apenas está pensando no que é melhor para você, está pensando muitas vezes no que é mais conveniente para aquele que está lhe ofertando. Você tem que estar atento a isso, isso é algo que está muito presente e muitas vezes as pessoas, por não conhecerem mais atentamente o que estão fazendo, acabam contratando o que não deveriam, o que não contratariam naturalmente. E aí a gente entra nesse quarto pilar, produtos e conceitos, né? E eu mostrei para você, você vai contratar plano de previdência, tem regras, tem uma tábua atuarial, tem regras para você investir, saber como é que vão incidir as rentabilidades, os custos, enfim. E se você não souber disso, de repente vai chegar lá na frente e vai ter uma surpresa desagradável. Eu digo que isso aqui é a parte da língua portuguesa dentro da educação financeira, tem que conseguir ler e interpretar corretamente. E o raciocínio e lógica econômica, a gente pode trazer a partir de toda essa reflexão nos momentos que ao longo dos últimos anos a gente vê, não só no Brasil, haver muita reflexão sobre a questão da aposentadoria, as dificuldades que governos têm em honrar compromissos que se tornaram muito difíceis porque muitas pessoas recebem benefícios sem ter nunca contribuído e porque a expectativa de vida das pessoas também aumenta muito. Então, cara, a gente tem que entender que para receber uma reserva no futuro a gente precisa formar essa reserva. E quanto mais os indivíduos assumirem essa responsabilidade, melhor vai ser, menor é o peso que sobra para o setor público, para o Estado, né? E as pessoas então têm a condição de lá no futuro ter uma vida digna a partir de uma poupança que fizeram previamente ao longo da sua vida. Então, o que eu quis mostrar aqui é que esses dois temas, que é a compra do carro, que é a aposentadoria, eles têm absolutamente relação com esses 5 pilares de educação financeira, e conhecer esses 5 pilares, estar atento a eles, eu acho que é muito importante no processo pelo qual a gente busca que as pessoas estejam mais alfabetizadas financeiramente, com uma melhor condição de tomarem melhores decisões.